Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, graça e paz. Que bom podermos estar juntos. Que bom você estar ligado com um pastor, um homem de Deus, um profeta do Senhor. Você sabe o que a Bíblia diz? Que quando você segue as instruções de um profeta, você prospera. Quando você crê em Deus, você está seguro. Exatamente, eu volto hoje pela Rádio El Shaddai, às 4 horas da manhã, pela rede CNT ao meio-dia e a rede TBN às 18 horas, horário da Europa, para juntos mergulharmos na palavra de Deus. A coisa mais importante que você hoje precisa é exatamente ter conhecimento bíblico. A palavra é infalível, não volta para trás, não volta vazia, não retorna vazia. Ela tem desígnios e os desígnios, todos eles, têm que se confirmar. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Graça e paz para você. Nós começamos ontem a falar de uma admoestação que o apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja dos Coríntios, ele diz assim no capítulo 2, versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então Paulo ensina a igreja a conferir, a checar, a ver se o que se prega está em linha com o que Deus diz. É para ver se o que você ouve tem a ver com sabedoria humana ou sabedoria de Deus. Porque nesta mesma passagem, no versículo 6, Paulo disse isto: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não a sabedoria deste século, nem a poderosa desta época, que se reduzem a nada. Então ouça, você que está hoje com uma necessidade premente de ver Deus agir na sua vida, você que tem tido adversidades tão constantes, lutas uma atrás da outra, talvez você pense: o mundo inteiro, apóstolo, conspira contra mim, eu não estou bem. Então é para você. Eu quero lhe encorajar, não com palavras de sabedoria humana. Eu penso que palavras de sabedoria humana são esperteza. E aqui, esperteza não resolve. Nós queremos sabedoria de Deus. Porque se você ouve Deus falar, olha a promessa do grande profeta Isaías. Ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos pensar juntos. Se você ama a Deus, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você já se rendeu diante do Senhor, se você crê que você é um eleito de Deus, que Deus em amor te predestinou, então ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ou seja, na concepção humana, você não tem a dimensão do que Deus quer fazer com a sua vida e para a sua vida. Estou aqui como seu profeta para lhe dar instruções exatamente sobre este assunto. E eu penso que poderíamos abrir um pouco o leque desta situação, porque às vezes as pessoas deixam de viver, de experienciar o melhor de Deus,
porque elas apresentam certos transtornos de comportamento. Há pessoas que são extremamente ansiosas, outras extremamente depressivas, outras coléricas, outros sanguíneos. Mas eu me apercebo como pastor de almas, como um coach, como um treinador, como alguém que equipa pessoas a viverem a vida espiritual vencedora. Eu me apercebo que grande parte do que as pessoas apresentam como distúrbio comportamental, isto vem de um distúrbio familiar. Você está entendendo? É porque o que eu estou falando não tem a ver com sabedoria humana, tem a ver com a sabedoria de Deus. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são alcoólatras, ou graças a Deus foram alcoólatras. Você sabe por quê? Porque o pai era alcoólatra. Está lá na gênese, está lá na raiz da família uma tendência para o alcoolismo. E isto é bárbaro, porque, você sabe, o álcool é uma droga igual à cocaína. E a diferença é que uma pessoa que cheira cocaína ou fuma crack, ela se destrói. Ela destrói os neurônios, ela se mata, ela se suicida ao ingerir quantidades loucas destas substâncias químicas entorpecentes. Então tem um caso pessoal. Mas o alcoólatra não. O alcoólatra gera filhos debilóides. O alcoólatra pega um carro cheio de família e se estabaca todo contra um poste e mata meia dúzia de pessoas. O alcoólatra envergonha a família. O alcoólatra tem um procedimento, às vezes, tão perturbador que ninguém gosta de conviver com pessoa com dependência de alcoolismo ou de droga. Então vamos pensar, onde está a origem desse distúrbio? Você que me está assistindo agora às 4h da manhã, na minha amada Rádio El Shaddai, ou meio-dia e pouco pela rede CNT, ou já na tarde da Europa, você sabe, os distúrbios que apresentam as pessoas, muitas vezes, são distúrbios que têm a sua origem em distúrbios familiares. Vamos pensar juntos neste assunto. Por que às vezes uma moça que tem um pai alcoólatra vai e se casa com uma pessoa alcoólatra? Você percebe? Os distúrbios comportamentais às vezes estão em distúrbios de família. E a única forma de você pôr um ponto final nesta questão é se há uma intervenção da palavra, a palavra predestinada de sabedoria, essa sabedoria que os grandes e poderosos não conhecem, porque a sabedoria humana se reduz a nada. Você pode ficar aí pensando em filosofia, nos gregos, isso não é nada. Essa palavra motivadora de um grande pensador, isso se resume a nada, diz a palavra. Mas se você hoje crê em Jesus e recebe a palavra, a sabedoria de Deus, esta sabedoria provoca uma mudança comportamental tão grande que eu tenho visto, estou lhe falando com conhecimento de causa. São 36 anos na obra de Deus. Quantas pessoas chegaram à nossa igreja amarrados pelo alcoolismo, amarrados pela droga, amarrados na feitiçaria, amarrados em distúrbios comportamentais, às vezes sexuais perturbadores, pessoas que viviam de uma ansiedade em ansiedade, depressão em depressão, e quando esta palavra, bem ensinada, bem orientada, chega ao coração da pessoa, ela transforma. E olha, eu vou lhe dizer, transforma o perdedor
num vencedor. Transforma o maldito num abençoado. Transforma o alcoólatra numa pessoa absolutamente saudável e sã. E aqueles distúrbios que a família apresentava param. Há um rompimento. Quando a pessoa tem Jesus Cristo no seu coração, ela põe um ponto final. Aquela herança maldita, aquela força hereditária maligna é totalmente arrancada da vida da pessoa e a pessoa passa a viver aquela vida que o Senhor lhe quer conceder, porque você é um herdeiro com Jesus Cristo, você tem a descendência de Abraão, você tem uma filiação com Abraão, logo é co-herdeiro com Cristo. Todos os benefícios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que Ele por sua graça conquistou naquela cruz e na ressurreição, Ele ao se tornar mediador da tua vida, te faz viver uma das expressões mais maravilhosas que eu conheço, por cabeça e não por cauda, estando sempre por cima e nunca mais por baixo. Eu fico apaixonado pela palavra, porque eu sei que você que está me ouvindo de madrugada, aí aos trancos e barrancos na sua vida, quem sabe até há pessoas me ouvindo que estão alcoolizadas, estão drogadas, porque eu tenho explicado aqui, viver a vida é difícil, a vida dói. A vida, você enfrentar a batalha do dia a dia é uma coisa dolorosa. Por isso é que vem a palavra e diz, olha, o que nós ensinamos não é sabedoria humana. Porque sabedoria humana usa artifícios, né? Não, se você beber um copo d'água, se você puser um óleo não sei aonde, se você pegar uma meia, você sabe, esses são artifícios, até alguns deles diabólicos, revestidos de cristianismo. Agora, a sabedoria de Deus está nas 14 epístolas de Paulo. E quando você começa a conferir coisas espirituais com espirituais, você descobre uma coisa. É que a Bíblia diz no versículo 16, capítulo 2 de 1 de Coríntios, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando uma pessoa diz, não sou eu, é Cristo em mim, a minha mente pensa como Cristo pensou. Eu ajo como o ressuscitado age. Eu falo como Cristo ressuscitado falaria. Eu penso, né? Eu tenho a mente de Cristo, você sabe. A mente humana, ela tem uma energia elétrica que, se fosse a mente usada toda de uma vez, nós usamos uma parte, talvez nem 10% da mente, mas a capacidade elétrica de um cérebro poderia iluminar uma cidade grande durante uma semana ou duas. Agora imagina que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos o cérebro de Cristo, e esta mente é capaz de produzir coisas extraordinárias, gerando um fato que tem que acontecer hoje na tua vida, que se chama maturidade espiritual. O crente que tem maturidade espiritual, ele age como um crente maduro. Por isso é que eu venho tratando deste assunto, porque Paulo diz no capítulo 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então Paulo está dizendo, sabe qual é o drama? Por que as pessoas sofrem tanto? Porque elas têm distúrbios comportamentais tão grandes, porque elas se mantêm como crianças carnais, não como adultos maduros. Porque quando você amadurece nas questões da fé, amado, vou lhe dizer uma coisa, mais ninguém te pega fácil, não, sabe?
você passa a viver vitoriosamente. As mentiras do mundo não tomam mais conta de você. A sua confissão é uma confissão em linha com a palavra. Está escrito. Eu não abro mão do que está escrito. Eu vou ficar com o que está escrito. Isto é a mente de Cristo. Isto é o poder da mente de Cristo agindo da pessoa. E você sabe, você tem a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Você não tem uma mente de um fracassado. Você não tem uma mente de uma pessoa que nasceu para a derrota. Você tem a mente de Cristo, você nasceu para vencer. Você sabe, eu educo os meus filhos desta forma. De vez em quando, o nosso filho Davi, que é um pequeno Salomão, vem com umas palavras meio estranhas na tentativa de aceitar algum tipo de derrota. Eu digo, não, meu filho. Você foi gerado por Deus para ser cabeça nesta terra, para ser um vencedor, para ser uma pessoa que tem a mente de Cristo. Então, quando você age desta forma, você é maduro. Senão, vou voltar a ler, porque isso é muito importante. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Imagine você, esta carta escrita a uma igreja, a igreja de Coríntios. A primeira epístola foi de admoestação em admoestação, Paulo dizendo, olha só, eu não vim ter convosco com palavras humanas, eu vos prego sabedoria de Deus, sabedoria predestinada, eu não fico segundo os grandes e poderosos desta terra, porque eles se reduzem a nada. Eu ando segundo a palavra, eu confiro coisas espirituais com espirituais. Eu não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças. Você sabe, esta igreja que via Deus agir, curas, milagres, os dons, todos os dons, se manifestavam poderosamente na igreja de Coríntios, mas grande parte do povo estava vivendo como criança, imaturo, sem tomar posse dos seus direitos. E eu sei, às vezes você vê uma pessoa de 50, 60 anos de igreja, mas absolutamente carnal, criança espiritual, porque não lhes foi gerado a maturidade. Então Paulo disse, olha, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Depois Paulo fala de ciúmes, de contendas, mas ele fala aqui, não podeis suportar porque você se alimenta de leite. Então, o que é o leite? Você sabe, o leite é dado a quem? A criança. Mas uma criança não pode ficar bebendo leite até os 18 anos, porque senão o seu organismo, os seus ossos, os seus músculos, o seu cérebro não se torna um cérebro e músculos e ossos de adulto. Ficaria uma pessoa raquítica. Então Paulo diz, o alimento sólido. O alimento sólido. O que é o alimento sólido? São as ministrações da palavra que geram a maturidade. E a pessoa madura, ela sabe que apesar de viver num corpo de carne, ela não se deixa dominar pela carne. Por isso é que você tem algumas experiências muito curiosas na obra de Deus quando há maturidade. As pessoas adoecem muito menos, as pessoas se divorciam muito menos, as pessoas cometem erros muito menos, se eventualmente adoecem, se restabelecem muito mais rápido, porque a maturidade, a pessoa alimentada com alimento sólido, ela usa um tipo de postura, ela tem um tipo de postura de um vencedor. Pode vir a má notícia, pode vir o vento, podem as chuvas caírem, os rios transbordarem, mas como ela é ensinada com a palavra predestinada de sabedoria, a sabedoria de Deus lhe dá a capacidade dela se sentir adulta e de reagir como adulta.
o adulto, Paulo disse isso. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, agia como criança. Era criança espiritual, era imaturo. Mas quando cheguei a ser homem, olha o que Paulo diz: eu deixei as coisas próprias de criança. Vamos combinar? Este é o chamado de Deus, de você deixar de ser criança espiritual para a maturidade. E com alimento sólido da graça de Deus, isto acontece rapidinho. Eu quero fazer isto. Eu quero ser um instrumento de Deus na tua vida, para você não estar aí amarrado a essas algemas espirituais que não te deixam ser feliz. Você às vezes tem vontade de acabar com a vida, não é verdade? Você tem vontade de desaparecer. Primeiro ônibus que passasse para Marte, para Júpiter, para Saturno, Urano, você entraria e nunca mais voltaria. Tantos são os dramas que você está vendo. Mas agora veja como Deus é bom. Pense nisso. Deus é tão bom que te colocou diante desse televisor ou desse rádio para gerar na tua vida maturidade, para você, como maduro, deixar as coisas de criança e começar a viver por cabeça e nunca mais por cauda. Amém? Pastor, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, receber Jesus como Senhor e Salvador. Onde você está agora, curve a sua cabeça e diga: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu confesso, ó Deus, que só Tu és Deus. Só Tu, Jesus, és o caminho, és a verdade e és a vida. E eu confesso com os meus lábios que eu sou salvo. Esta foi a primeira decisão. Agora eu quero orar por você. Se você tiver coragem, venha colocar a sua mão sobre a minha. Vamos fazer aqui com o meu diretor um ponto de contato e vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, eu te engrandeço, eu te glorifico, eu te exalto. E neste momento, ó Deus, por causa da pregação da palavra, não por causa da minha mão, por causa da pregação da palavra e a fé que está sendo agora ministrada, por causa desta palavra, que um milagre aconteça nesta pessoa que veio colocar a sua mão sobre a minha, numa atitude de vencedor. Por isso, neste momento, eu repreendo o câncer, o tumor, o vírus da HIV, problema cardiorrespiratório, problema cerebral, aquele problema de Parkinson, Alzheimer, doenças cognitivas, problemas, ó Deus, que nem a medicina tem capacidade de solucionar, que neste momento, em nome de Jesus Cristo, aconteça o milagre. Do alto da cabeça à planta dos pés, seja agora curado, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Bom, hoje é o último dia do mês de abril. Quero dizer a você que está me ouvindo pela madrugada, logo às 10 horas da manhã, temos escola de capacitação espiritual na igreja, com o Bispo Daniel. E amanhã, o apóstolo Miguel Ângelo estará ministrando a primeira mensagem do mês da família. Nós dedicamos, e já é histórico na nossa igreja, um mês de maio todo dedicado à família. E eu quero muito que você comece este primeiro dia do mês de maio já invocando a Deus, já se unindo à igreja, já provocando mudanças eternas na sua família. Então eu quero muito que você venha estar na igreja Cristo Vive. O endereço do nosso templo, do nosso catedral, do nosso santuário, é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da Praça Seca. E ponto de referência nós temos a 28DP. Na realidade, a referência é a catedral. Mas para as pessoas que vêm de ônibus, BRT, VLT, você pode vir até de helicóptero e aterrissar nos pátios do nosso ministério. Você vai encontrar uma família tremenda,
você vai começar a viver a vida espiritual com o alimento sólido, não leite, alimento sólido, este conhecimento que transformará a sua vida. A qualquer momento do dia ou da noite, ligue para nós. 3017 9090, 021 3017 9090, Rua Maricá 320. Amanhã, 7h30 da noite, com o apóstolo Miguel Ângelo, damos início ao mês da família. Amém? Vamos nos despedindo. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha esposa amada, Bispo Roxana, todo o governo da igreja, nós dizemos graça e paz. Graça e paz. Se você está me assistindo pela televisão, fique agora com a minha filha, a pastora Cristiane. Eu tenho dito aqui, é um anjo de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.